Gente, hoje vai ser um videozinho diferente. A gente vai ter uma reunião importante com o Gabriel. O Gabriel, ele é o mago do iFood, como ele é conhecido no mundo das redes sociais. E é uma reunião de alinhamento nosso que a gente faz com alguma frequência pra gente tratar de assuntos específicos ao nosso delivery, ao nosso iFood. E a gente quer trazer vocês pra dentro dessa reunião, de como ela vai acontecer, mostrar também como é que são as nossas dificuldades e os pontos que a gente vai tocar aqui. Essa é uma loja nova que a gente tá com uma dificuldade de fazer ela performar no delivery como as outras unidades nossas. A gente tem algumas alterações da parte de embalagem que vão nos permitir também trazer pratos e opções novas que a gente vai estudar agora junto com o Gabriel, o que vale a pena a gente fazer para melhorar esse nosso desempenho. Mais do que isso, essa reunião ela é muito importante. Reuniões em geral são muito importantes para a gente ter um alinhamento de tudo que está acontecendo que envolve o negócio, o nosso restaurante, né? São esses os pontos que a gente tem de contato para trocar feedback, trocar ideias, e aí a gente tem um período para pôr elas em prática. Então esses são os melhores momentos pra gente fazer essa troca e tocar principalmente esses temas que não são nós mesmos que fazemos, né? Que não sou eu que faço, no qual a gente tem terceiros, no qual a gente tem colaboradores, no qual a gente tem diretores e pessoas que são delegadas a nos ajudar nessas outras áreas. Beleza? Vamos esperar o Gabriel aí e a gente já começa. Bora lá falar com o mago. Como resquício da pandemia, a gente tinha várias operações da kitchen dentro das nossas cozinhas. Nessa unidade do Venâncio, a gente está com um problema de melhorar o faturamento dela, a gente quer melhorar os resultados dela. E aí, junto com o Gabriel, a gente estava discutindo se a gente deveria ou não fechar algumas unidades, e é um trabalho que a gente está fazendo já há algum tempinho. E aí o Gabriel ia nos passar agora o feedback dele desse fechamento e por que a gente optou por isso. Então, pessoal, é o seguinte, né? Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Mago do iFood. Tô aqui com o Pedro na missão de realmente ajustar a operação dele para que a gente entregue o melhor resultado possível. Quando o Pedro bateu na minha porta, a gente conversou sobre atuar na operação dele, ele tinha 11 lojas. E as 11 lojas a gente percebeu que naquele montante, pelo custo de serviço e também pela realidade da operação, a conta não fecharia. A gente sentou, fez uma condição especial, conversamos bem, afinal, o Pedro é um parceiro meu aqui, e a gente pegou todas as operações para poder entender um pouco mais sobre o cenário do que ali se desenvolvia. Ao passo que passavam os dias e meses, a gente percebeu que ajustar essa operação de forma a trabalhar ela individualmente uma por uma não estava funcionando muito bem, porque a gente tinha várias operações sendo concorrentes delas mesmas. Um outro ponto também, que foi mais difícil de poder entender, mas porque não depende da gente como gestão ou do Pedro como gestor do negócio como um todo, mas das pessoas que tocam uma operação, foi entender como que essas pessoas estavam levando o iFood. Qual sentido? Se abriam o iFood, se estavam realmente dando uma qualidade de entrega, a experiência do cliente estava sendo realmente efetiva. E ao longo dos períodos passantes, a gente viu, né, que isso não estava acontecendo. Algumas lojas fechando, muito cancelamento de pedido. Então, todo o trabalho que eu desenvolvia com ele nos bastidores, junto com a equipe, ajustando, não estava conseguindo chegar até efetivamente o restaurante. Isso quer dizer o quê? Que por mais que a gente desenvolvesse os processos nas 11 lojas, a gente não ia atingir o objetivo real, porque a gente não estava conseguindo fazer com que a operação aqui ela absorvesse isso de uma forma realmente eficaz, porque as lojas às vezes não estavam abertas ou tinha cancelamento, então não adiantava. Então era melhor dar um passo para trás e ajustar a rota. Então um dos pontos, depois de avaliar com o Pedro aqui a situação, foi, cara, por que a gente não pega então, momentaneamente, a gente seleciona as principais lojas e fecha aquelas que não faz sentido a gente manter por um período. Porque assim o que acontece? Tem dois pontos. O primeiro é que a gente vai ter um controle maior sobre a operação, entendendo sobre os dados, sobre aquela loja no iFood. Por exemplo, você tem uma loja aqui no iFood aberta aqui nessa operação e ela não está aberta, é muito mais fácil de eu verificar do que às vezes eu tenho umas 3 aqui que teoricamente teriam que estar. Então a gente vai dar um passo para trás para entender isso. Segundo ponto, acho que eu vou até adicionar um terceiro, acumular esse faturamento numa única operação, ajustando isso de forma que eu não tenha múltiplos cardápios, eu não preciso desenhar diferentes maneiras de delivery no primeiro momento. E eu consegui realmente ter o controle, porque o problema estava no controle. Então a gente conseguiu trazer isso para perto. E o terceiro que eu falei, que eu trouxe esse como adicional, seria a experiência do cliente. Porque a experiência do cliente no que tange a visualização da loja no iFood não estava muito boa. Quando o cliente precisava confraria, ele via 3 lojas. Em qual comprar? Em qual a gente teria que comprar? A gente até manteve, ajustou as lojas, colocou cardápios diferentes, mas ainda existia uma competição. Isso foi testado algumas vezes. Em alguns períodos a gente trabalhou ofertas diferentes para lojas diferentes e aumentava esse faturamento numa loja e a outra, consequentemente, ou mantinha ou ela reduzia. Então a gente vinha que
teoricamente, o cliente às vezes não estava chegando novo nessa loja, mas sim saindo de outra loja e comprando nessa. Então, como o espaço amostral, né, efetivamente estava grande, como a gente tinha algumas questões que não estavam fluindo devidamente, a gente decidiu fazer essa análise das principais operações, fechar portas em operações que não estavam funcionando no caso do iFood, né, e estruturar o iFood de forma que ele seja otimizado para as lojas que estiverem abertas. E eu falo fechar e pausar por quê? Porque depois que isso estiver bem estruturado, equipe também estruturada com o processo, a gente retoma essas lojas, porque não, o processo é importante, manter a loja no iFood tem que ter, mas com outra identidade, uma nova marca, etc, 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 que é o que tem que ser feito realmente para ir total e efetividade aí do processo dentro do iFood. Vamos lá, na loja do Venâncio aqui, o que a gente tá percebendo? O que eu tô percebendo? Não sei se vocês estão acompanhando lá também. Terraço, não sei por que cargas da água, a localização é muito perto, elas são próximas uma da outra. Final de semana, o terraço ele concentra 80% das entregas do final de semana, que é quando a gente tem o pico de faturamento. Lá eu tenho já o salão que tá cheio, a cozinha já tá sobrecarregada, ainda tem um delivery que ele é bem mais forte. Mesmo estando no mesmo raio, a gente não tá conseguindo fazer essa loja ter essa visibilidade. E aí a gente precisava pensar em como é que eu faço para ela parecer mais pros clientes, a gente conseguir gente do terraço, que às vezes tá tendo um raio mais próximo daqui e ainda continua pedindo de lá. E aí eu cheguei a pensar em várias coisas. Pra gente poder ver se a gente melhorar, mudar cardápio, não sei se a gente mantém um cardápio igual daqui ou de lá, faz umas ofertas existe uma coisa diferentes daqui pra de lá, se a gente faz uma promoção diferente, só pra ver se a gente consegue tentar migrar um pouco pra cá ou então melhorar o daqui só. Existe uma coisa que você tem que entender quando você vai usar o iFood. Quando o cliente seu, você fala, poxa, o cara tá aqui perto, mas ele compra lá. É porque pra ele, talvez nem pra ele que já compra naquela loja, não exista essa no iFood. Ou pra ele que tá lá, ele acha que é essa aqui que ele tá comprando, entendeu? Então existe uma coisa que quando você tá comprando pelo iFood, se você coloca, beleza, tá o nome, terraço, né, tá o nome, Venâncio. Ok? Só que não necessariamente isso vai interferir na escolha de compra ou não do cliente. Eu tenho várias redes que a gente trabalha que tem lojas próximas e que mesmo que eu coloque o nome da loja, uma pessoa vai comprar numa loja mais distante, mesmo essa aqui sendo mais próxima. Isso e vai o acontecer. inverso, será que não é mais inteligente então? Não colocar o nome da unidade? É isso que eu quero te falar, o próximo passo é não colocar o nome da unidade. Geralmente a gente padroniza não colocar o nome da unidade, por quê? Como você é o dono de ambas, é diferente de uma franquia, que você teoricamente não tem que segmentar, porque teoricamente as pessoas, o faturamento global não vai ser de todos, né? Você não interfere em onde a pessoa compra, desde que ela esteja comprando de ti. O problema é como você me traz. Poxa, eu tô com um monte de pessoas lá na minha loja, eu tô com faturamento alto lá, e aqui eu quero jogar pra cá. Um cenário que pode ser feito é você tentar cortar a área de entrega das duas. Só que isso vai, quando você fizer esse tipo de corte, você pode pegar pessoas que já compram lá e vão deixar de comprar naquela operação e que talvez não comprem na sua. É complexo. Talvez se a gente só tirar o nome Terraço Shopping ou Venâncio Shopping, aí o cara já não tem pelo menos, ele já não sabe, ele não consegue olhar lá o pino de localização. Aí ele vai na que tiver mais próximo mais do benéfico, raio. mais benéfico. Aí ele não vai ter essa opção, talvez, de pô, prefiro do terraço, prefiro do não sei quem, tô acostumado a pedir de lá. Pra ele é tudo confraria, porque no final é tudo igual. Isso pode ser um ponto interessante, né? Porque assim, vai muito dessa questão. Quando você traz que é importante segmentar, aí coloca seu nome. Quando não é importante, não precisa colocar o nome, no caso a localização. Até porque você ganha até mais espaço lá de nomenclatura, né? Você pode colocar confraria, camarão, enfim, como pratos, frutos do mar, etc. Você consegue colocar alguns nomes a mais dentro da linha de nomenclatura da loja. Então é possível, retirando isso, fazer isso acontecer. Certo. Mas isso não quer dizer que necessariamente só isso vai fazer isso fluir dessa forma, entendeu? Um dos pontos que podem ser mais possíveis mesmo é você dominar a entrega. Quando você domina a entrega, ou seja, a entrega sendo sua, você consegue articular isso e ajustar a área de entrega de acordo com a sua realidade. E aí você consegue meio que dominar esse jogo, onde cada um vai ter que comprar necessariamente. Aí sim, porque você vai dominar onde que cada loja aparece para cada cliente. No seu caso, como está rodando, caso aí como ele está rodando com o entregador do iFood, todos os raios eles meio que tem essa conurbação, né? Todos são iguais. Mesmo que a loja seja aqui, uma aqui, eles sobrepõem. Então eu não tenho como fazer esse cliente comprar lá ou aqui, a não ser que eu domine a entrega. Porque, só para ficar claro, se eu tenho aqui a região dele aqui e a região da outra unidade, e eu seto uma área onde apenas só essa aqui entrega e a outra entregue. Por exemplo, para as lojas, para os clientes que estiverem na região da outra loja, essa aqui não aparece e vice-versa. Então você consegue delimitar isso dessa forma. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade um pouco mais restritiva, porque de certa forma você não sabe aonde necessariamente o seu cliente está, porque o iFood não te passa 100% desse dado. Um negócio também que a gente tinha, eu até tava falando com o Gabriel para ver se ele me indica alguma empresa que terceirize essa parte de motoboys. Isso vale a pena, é o que ele tava explicando aqui agora pra gente. Porque o custo é muito alto do delivery, dentro do faturamento, o percentual que ele... Caralho. O percentual de taxa de serviço ele acaba pesando para a operação. E aí talvez o delivery próprio seja uma solução para não propriamente a gente aumentar a venda, mas aumentar a rentabilidade de cada venda que a gente tem. Aí eu até tinha perguntado pro Gabriel
se ele consegue me indicar uma empresa terceirizada, porque aí eu também me livro dos custos de trabalhistas. Se o cara cai aí, é um medo que todo dono de restaurante tem. Contratar um motoboy, depois o cara cai, entra com uma ação na justiça e aí... Não é só cair, né? Não só cair. Eu posso falar por minha operação também, eu também tenho loja e eu tenho 3 lojas que contam com um motoboy próprio, onde a gente tem que trabalhar a dinâmica desse cara dia a dia. Ah, eu não posso ir, ele vai mandar outra pessoa, então a gente não sabe se essa pessoa que vai entregar realmente tem uma confiabilidade ou não. E eu não tenho nenhum processo que vai regir essa pessoa, porque trocamente se o cara tá trabalhando comigo, seja na diária, seja enfim, da forma que ele definir, eu não tenho uma segurança. E o delivery é complexo. Porque o delivery nós estamos falando de uma questão onde a pessoa compra de você, na sua loja, e você não consegue controlar o processo a partir do momento que o produto sai daqui, ó. Saiu daqui, o motoboy pegou, você não controla mais. Só que quando chega na casa do cliente, o cliente ao receber, ele acha que o processo da venda, ele acaba bem ali mesmo, e você é salvo por todo aquele ciclo. Então se o motoboy, sei lá, foi pulando quebra-mola daqui até lá, você não tem controle sobre isso, no final você sai prejudicado. Então, na outra unidade que eu tô abrindo agora, eu decidi trazer essa ideia de terceirizado. Eu já vinha tendo essas nuances sobre terceirizados, já tinha testado algumas empresas, experiências muito negativas, não à toa por isso que eu não tinha caído pra dentro. Só que eu tô testando uma empresa hoje, né, que é o Rodrigo lá da Smart Delivery, ele tá fazendo um trabalho muito bacana na minha operação. E, cara, eu tô tendo uma segurança, porque, por exemplo, nem sempre é o mesmo motoboy que aparece lá, mas é um sistema que eu tenho controle de quantas entregas foram feitas, eu consigo ver onde o motoboy tá, eu consigo saber exatamente o que tá acontecendo na minha operação, e ele se responsabiliza pelo motoboy. Mas o custo, ele é por entrega ou ele é motoboy fixo diário? Ele continua sendo formato diária, nesse formato dele, e o custo por entrega, no caso, diária mais o custo por entrega, que é dado pelo quilômetro mais ou menos médio que você vai estar andando ali com o motoboy. No final das contas, na ponta do lápis, o que ela dá de economia? Na ponta do lápis eu não tive uma clara economia. Não existe uma economia na parte do que tange diferença. 2 pontos, tá? A diferença entre o motoboy que eu entro... Não, full service não tem economia. Tô falando na comparação direta. Tem um motoboy, o risco que você corre e tem que trabalhar com terceirizado. Então eu digo entre o full service. E do full service iFood e pra um delivery próprio onde você terceiriza. Se você já vende acima de, oficialmente, acima de 18 mil reais dentro do iFood, já compensa você ter um entregador próprio. Você tem uma ideia percentual de que seria esse ganho? Será 10%? É porque o que acontece? Você já está batendo na matemática. 11% basicamente desse valor, nós estamos falando de, beleza, R$1.800, mais de R$1.800, mais ou menos a média. Porque 10% é 1.800, né? Então mais de R$1.800, vamos colocar aí, R$1.900, que é 11%, que seria realmente o que o iFood cobra a mais, porque é 12% se fosse um motoboy próprio, 23% se fosse um motoboy do iFood, correto? Então, esse 11% eu me refiro a essas questões desses R$1.900, basicamente ali, que você teria de diferença. Ali está equilibrando o jogo. Chegou nessa métrica, a partir daqui compensa o teu motoboy. Mais do que isso, só intensifica o processo de que realmente compensa eu ter um motoboy próprio, porque o custo é menor. A partir daí, eu abro um canal de venda que é o delivery, que eu vou estar falando de poder vender para meus clientes que consomem aqui através de um link próprio, onde eu recebo o dinheiro na hora, no cartão de crédito, na negociação que eu tiver, sem se preocupar do iFood repassar isso, ou sem se preocupar até, sei lá, de alguém cancelar o pedido. Por quê? Cara, eu fui lá e recebi, não tem como alguém cancelar o pedido. O iFood sabe o que pode acontecer, entendeu? Então tem várias coisas que você tira da mão do iFood e passa pra você. Além do... Acho que a maior possibilidade é, cara, com o motoboy do iFood, por mais que eles tenham a possibilidade de você botar lá o motoboy do iFood pra fazer uma entrega sua, não é 100%. Então você entra na possibilidade de usar o seu motoboy próprio para abrir um canal de venda. E aí nós estamos falando de você potencializar todo o teu processo de venda através de um motoboy próprio, entendeu? E aí é uma ferramenta possível. Agora algumas coisas mais práticas que eu precisava deixar ver com vocês e quem sabe fazer essas alterações. Menu, parte de cardápio, nossa. Agora eu tô fazendo a troca das embalagens. Show. Vai ser uma embalagem selada. Ela já era selada, né, na verdade. Só que era aquela selada de papelão que tinha uma arte. Eu consegui uma que ela é de plástico. Legal. E a grande diferença dela é que ela tem, não sei se você já viu, ela é selada entre as divisórias. Então o que acontecia? A gente não tinha alguns pratos com molhos, porque quando você virava um motoqueiro na moto, seja lá o que for, o molho que tava num compartimento vazava pro outro, virava uma bagunça. Agora ela sela entre os compartimentos. E aí isso permite a gente mexer e adicionar alguns pratos novos que a gente não tinha. Que tem no cardápio, mas não tinha no delivery porque não chegava legal. Aí a minha pergunta é, será que compensa a gente aumentar esses pratos? Aumentar a quantidade de prato, botar tudo que a gente tem aqui no cardápio, que agora a gente consegue entregar a maioria já, pelo menos fazer que a gente chegue com qualidade. Mas eu temo que fique esse cardápio muito extenso e aí não converte. Eu digo pra você que é teste. O que acontece? Um cardápio extenso, ele tem baixa conversão sempre. Por quê? Nem todos os clientes vão até o fim do cardápio para escolher. Quando você vai utilizar o iFood, isso é um processo natural, você, sei lá, você vai rolar a página uma vez, 2 vezes para tomar a sua decisão. Poucos vão realmente descer até o final. Então o que eu te passo?
É importante você ter esses produtos novos no cardápio? Com certeza. Traz para novidade, podem vir até com preços mais competitivos, enfim, vai do teu planejamento. Mas o que nós temos que avaliar? O que realmente está saindo na tua operação? Porque uma coisa é aqui na loja, o delivery é outro formato. Então, por exemplo, se você tem aqui um cardápio na loja que está saindo de determinado tipo de produto, pode ser que num delivery ele não seja mais vendido, isso pode acontecer. Então eu avaliaria principalmente quais são os produtos mais vendidos hoje, focaria em manter esses produtos e faria essa rotatividade do cardápio pensando no quê? Se esses produtos novos que estão sendo trazidos, removendo aqueles antigos, eles não impactarem no faturamento de forma negativa, mas sim positiva, isso é um ponto positivo, ele deve ser avaliado e mantido. Agora, se não foi positivo, se perdeu esse faturamento, então a gente pode testar, deixar todos eles e ir ajustando conforme as vendas forem acontecendo. O ponto principal é, seguindo a linha que a gente trouxe de você ter só uma loja, não seria adequado, focando em otimização, a gente ter tanta coisa lá dentro. Seria melhor pensar depois no segundo ponto de ter uma loja só para isso, com esses pratos mais econômicos ou pratos que você realmente quisesse trazer em certo momento. Uma outra dúvida que eu tenho, que era essa, ela realmente, eu acho que eu tenho medo de fazer essa mudança. A gente sabe que a nossa operação express, que é a operação mais barata e é o que era a confraria na época das praças de alimentação, ela é a que mais vende atualmente, né? Pelo menos no delivery em específico. A gente já está diminuindo a quantidade de lojas para ficar mais fácil a operação, a gestão. A gente diminui ao ponto das duas virarem uma e eu ter opções de pratos mais baratos dentro da loja da confraria no iFood, ou a gente mantém duas lojas separadas, deixa uma como uma loja mais express, mais barata, mais acessível e mantém a outra premium normal como ela já é a operação de salão. Essa análise ela é um pouquinho mais anterior. Em qual ponto? O cliente está na tua mesa, ele sabe a diferença das duas operações? Esse é um ponto. Por quê? Se ele não sabe, eu preciso ter um cardápio com todos os itens. Se ele sabe, eu não preciso. Por quê? Se ele sabe que tem diferença entre o Express, que fica na praça de alimentação, e aqui, que é uma unidade mais conceito, que você consegue ter pratos melhores, diferenciados, que é uma experiência que você vende, se ele tem noção sobre isso, aí faz sentido eu ter essa diferenciação, porque ele vai buscar, hoje eu quero um prato tal, que é um prato da experiência. Aqui nessa unidade conceito. Durante a semana eu vou buscar os pratos mais econômicos, então eu busco aquela loja. Se isso não existe, o cliente que senta aqui nessa mesa, isso não é real, aí o que você me traz é verdade. É melhor ter todos os seus pratos definidos em uma loja, porque se isso não está acontecendo, eu estou perdendo a demanda, por exemplo, da semana. Para quem procura o confraria e está procurando a sua loja principal, acha que vai ter os pratos da semana e não tem. Aí ele procura, não acha, e aí ele segue o caminho dele achando que não tem durante a semana, entendeu? O problema não é nem esse. O problema que eu enxergo é o seguinte: a gente tem a operação da praça, que chama Confraria do Camarão Express, que a gente teoricamente vai encerrar com ela sendo Confraria do Camarão Express. Ela vai virar uma outra marca. Porque no salão, no balcão, elas se confrontam. Eu acho que ela atrapalha mais do que ajuda o nosso posicionamento da confraria matriz, esse modelo de negócio. Mas no delivery é o contrário. E aí a minha questão é, se eu só matar ela e trouxer ela pra Confraria do Camarão matriz, conceito, que é essa onde a gente tem uma experiência, será que eu não perco o cliente do delivery? Se você só fizer esse movimento, você perde. Só fizer isso, pegar, fechar ela, perde. Mas você pode transicionar. Porque o que acontece? Existe uma questão que é a seguinte: se você realmente tomou a decisão de não manter aquela loja, por exemplo, vai se transformar em outra operação e vai ser só apenas essa, é entender qual das lojas estão faturando mais hoje, porque não compensa você ter duas lojas para vender o mesmo produto, sendo elas competidoras entre si. Então no final isso teria que ser integrado em uma só. Mas eu ficaria com a que mais vende. Seria mais prático para mim adicionar os pratos da que menos vende na outra. Então vice-versa, tem que avaliar qual que está vendendo mais das duas. Hoje o fluxo de iFood, que eu já sei, por exemplo, delivery, é a Express que vende mais no delivery, né? Acaba sendo um fluxo maior de semana, etc. Então a gente adicionar os pratos que são os principais para essa, e essa loja que hoje tem menor volume, ser cessada. Porque naturalmente quando isso acontecer, pela visibilidade, pelo volume, que é uma loja que já tem mais relevância, os clientes que estão nessa loja passam para aquela. E você não vai ter impacto tanto no faturamento como teria se fosse ao contrário. Mas aí eu não tenho problema de posicionamento, porque uma teoricamente é mais premium. Mas aquela deixaria de existir na sua ótica. Você me trouxe como se aquela operação deixasse de existir, certo? E aí passa a existir lá no iFood, você tem a abinha que diz o preço médio do cardápio, que ele diz se é um restaurante gourmet ou se ele é um restaurante express, daqueles de comida todo dia. Se eu trouxe a parte barata para que é a operação de experiência, ou eu perco um dos dois. Aí, ou eu vou ser considerado restaurante caro, ou eu sou considerado restaurante barato. Só que aí que tá, existe um ponto que você tem que entender que, se falando de iFood, eu preciso ter um posicionamento diferente, muitas das vezes em relação à operação de loja. Porque a experiência que você traz aqui nesse ambiente, que a gente sabe muito bem que é incrível, ela jamais vai ser a mesma quando for o cliente chegar na casa dele. Não é. Até, cara, o toque do creme de leite vai ser diferente quando estiver indo pra lá. É diferente. Então, o ponto que a gente tem que avaliar
avaliar é o quê? Eu entendo esse ponto que você está me trazendo em relação à perda da experiência, à perda do processo, mas volume de faturamento, é isso que a gente tem que pensar no primeiro montante. Por quê? Se você hoje deixar o faturamento que você tem lá na mesa, você vai ter um impacto sim no curto barra médio prazo. E aí é que tá. Ah, beleza, o posicionamento da minha empresa ele vai ser alterado? Não, porque pratos executivos eles são vendidos em qualquer outro tipo de operação. A forma como eles são dispostos que muda. Porque, por exemplo, você pode ter um cardápio durante a semana com um valor, tipo, sei lá, vamos falar um prato de R$50. Ele pode custar R$50 no iFood durante a semana e no final de semana ele custar 60, por exemplo. Por quê? No final de semana o fluxo maior são de pratos para 2, 3, etc. Então você coloca uma condição no seu cardápio para que você teoricamente venda produtos mais baratos durante a semana e no final de semana você traga a condição de que faça o seu cliente comprar produtos mais caros, né, entre aspas, né, de valor agregado maior, né, que consequentemente de 1 para 2 para 3 saia dessa linha de um prato só que trava a sua operação e não gera lucratividade. Porque no fim, só para finalizar aqui para eu te passar a bola, é que eu não posso ter hoje dentro do iFood duas marcas concorrendo entre si. Não funciona bem. Esse é o ponto. Em qual sentido? Minhas mesmo. É como se eu botasse com faria, duas lojas com os mesmos produtos. Tipo assim, eu tenho possibilidade sim de aumentar a venda? Cara, tem gente que defende isso. Você pode ter possibilidade sim, mas no fim você vai ter mais clientes saindo de um lado pro outro do que você imagina. Aí você vai, não, vou fazer agora um cupom de 12 para novos clientes nessa loja. Todos os clientes que compram nessa, vai começar a comprar nessa que tá com cupom. Aí seu faturamento vai aumentar. Aumentou, mas no final você não tá captando novos clientes, tá pegando clientes que saíram de uma loja e foram para outra. Entendeu? Então, o que funciona hoje? Você pode ter várias lojas dentro da mesma cozinha, sim, com marcas diferentes. Se você colocasse outra marca no lugar dessa loja, realmente uma marca com conceito, com estrutura, tudo pensado, aí sim a gente está falando de um cenário que funcionaria melhor, que você poderia ter mais lucratividade mesmo, porque você não teria a sua mesma... Se a pessoa com faria, não seriam duas lojas, seria uma, né? Aí você teria só um concorrente, você criaria um falso concorrente para a tua operação. Outra coisa que a gente precisa definir aqui, eu tô querendo mexer no menu executivo, principalmente por conta desse fluxo de dia de semana. Minha questão é, aqui a gente consegue fazer um menu entrada, prato principal e sobremesa. No delivery ele funciona um pouco diferente, né? Sim. Será que é melhor a gente manter entrada e prato principal, entrada, prato principal e sobremesa, prato principal e sobremesa, ou refrigerante, prato principal, na hora de montar esse combo? Porque uma coisa que dá pra gente fazer agora, com essas embalagens, com essas alterações, que a gente pode fazer também algumas entradas e sobremesas que não dava pra fazer. A gente tava limitado antes a só sobremesas. Legal. A entrada ficava complicado porque a embalagem era muito grande, não cabia, não ficava legal a apresentação, não chegava bem. Lembro disso. Será que a gente muda esses combos? Bota entrada, prato principal e sobremesa, bota só entrada e prato principal? Show. Não, beleza. Vamos lá. Quando a gente conversou, que a ideia do menu executivo ela é possível ser colocada assim no iFood. Só que ela não tem muita adesão. Porque assim, quando a gente fala de uma oferta dentro do iFood, existe uma coisa no iFood que a pessoa não tá procurando muita qualidade, não tá procurando a marca. Você não consegue expor o teu posicionamento dentro do iFood. Você não consegue. O seu carro-chefe no iFood é o preço. Você vai estampar seu preço e a sua promessa. É um hambúrguer, é um prato de camarão de X por Y, com uma boa foto. Mas você consegue incrementar. Trazer o quê? Aquela qualidade que você pode trazer através de uma boa fotografia, uma boa escrita, uma boa estrutura de cardápio, que é o que a gente faz, mas aliado ao seu processo de marketing, certo? Então o que eu quero te trazer aqui? Se você hoje quiser pensar em construir um processo de menu executivo no iFood, eu tenho que trabalhar linhas que são mais acessíveis e são mais assertivas também para lá. Quando você fala de sobremesa, nem todo mundo come sobremesa. Eu não como sobremesa, difícil. Mas quando eu vou em locais assim, geralmente eu falo, vou me dar um café. Dá um café aí que eu vou... Mais do que você vê no iFood. Mas no iFood também eu falo até por quê? Porque tem lojas só posicionadas para isso. Quando aqui quer uma sobremesa, só vai para uma doceria. Tem muito disso. Então eu trabalho com várias docerias. Eu trabalho com doceria e bistrô. Eu trabalho com linhas de operações que meio que estão conectadas para doce mesmo. Padarias, tem muito disso. Só que quando você vai avaliar, até questão de faturamento. Pega as operações de docerias versus restaurante. Não se compara o faturamento de um restaurante versus doceria. Doceria tem um faturamento menor. E quando você vai falar em operação também, questão de volume, combos, etc. A parte de sobremesa, ela não é o atrativo principal que chama mais atenção do que uma bebida. A bebida, ela chama muito mais sentido. É um cross-selling muito mais forte do que uma sobremesa. Por quê? Cara, a gente tá aqui, comi ali, você viu, eu peguei uma bebida. Isso é algo que, tipo assim, eu vou comer, eu vou beber. É um processo muito mais natural. Então, falando de promessa, falando de oferta, entrada, legal, o prato e bebida. Os três. Juntos, pensando no menu. Agora, não quero mexer com entrada, prato e bebida. Esse é o fluxo padrão que acontece. Sobremesa eu posso colocar... Testamos os dois juntos. Temos dois juntos. Testamos dois juntos, entrada, prato principal e bebida. E
prato e bebida. E prato e bebida. Porque aí o que acontece? Quando você vincular isso, você consegue criar uma ancoragem, tipo um decoy effect, que o pessoal utiliza pra pipoca, né? Pequena, média e grande, muito próxima do preço do... Aí você consegue colocar um ciclo onde você consegue posicionar um produto com valor e o acima dele com valor um pouco mais em conta relativamente ao produto anterior. É que nem a gente vê, sei lá, no McDonald's, você tem um sanduíche, R$35,90, aí o combo é 41. Você se acha meio idiota, né, de não comprar o combo. Você fala assim, pô, velho, não tem como. Então dá pra criar esse mesmo ciclo dentro também do processo do teu restaurante. E aí, a questão da sobremesa, ela deve ser excluída? Não. Ela não pode ser trancada dentro da oferta principal. Eu não precifico na oferta principal, a gente precifica ela no complemento. Não coloca a opção, desejo uma sobremesa, eu posso colocar uma condição também especial em relação ao cardápio. Digamos que tá aqui, né, tipo um manjar de coco. Manjar de coco, ele vai estar, sei lá, no cardápio R$15, por exemplo. Dentro dos complementos ele sai a 12. Então dentro dos complementos desse item, eu gero essa vinculação do cliente poder comprar com uma condição exclusiva dentro da oferta. Eu levo o ticket médio e gero esse poder de compra. Até porque a oferta ela não fica com preço mais caro, né? Vai bater o olho e ela é opcional. Agora se eu coloco tudo preso, esse é o ponto. Um prato, R$40. Prato mais entrada, sei lá, 65. Prato mais entrada mais bebida, 73. Cada vez que o cliente vê aquele valor maior, ele se afasta. Ele faz assim, ó, cara, não é o que eu tô procurando, entendeu? Então tem que ser muito assertivo em qual oferta a gente deve trazer, porque dentro do iFood o cara busca preço, condição. É uma entrega grátis, é um cupom, entendeu? Então por isso que é tão complexo a gente trabalhar com preços de produtos de tão valor agregado dentro do iFood. Porque para eu, por exemplo, trabalhar hoje com operações e produtos que tem valor baixo, para o cara realmente começar a ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar operações dele aumentando o ticket médio mesmo, fazendo esse cara comprar mais. Por quê? É muito simples, você tem uma entrega hoje que é do iFood, mas se você quiser trabalhar uma entrega grátis para poder captar o cliente, se aumentar o ticket médio você lucra mais. Porque eu estou fazendo menos entrega para o mesmo faturamento. Então é a mesma lógica. Você tem que trabalhar dessa forma. Então esse processo de menu executivo ele é muito interessante. Mas para essa ideia entrar na cabeça das pessoas dentro do teu delivery, aí a gente estende até para nível delivery próprio, ela tem que também ser acompanhada do marketing. O marketing tem que estar sendo trabalhado também nessa linha. Fica definido aqui. A ideia do menu executivo não vai ser exatamente igual ela funciona numa loja. Então a gente faz dois testes. A gente cria um cardápio ou uma lista de pratos que vão ter... A gente tinha testado com sobremesa, né? Lembra? E acabou que a gente estava limitado por causa da entrada. Pronto, né? Então a gente criou uma lista de menu com prato e bebida e outra com prato, bebida e entrada. Sim, eu posso criar um dos dois na mesma oferta, um abaixo do outro, durante a semana. Porque aí eu gero aquele decoy effect, eu gero aquela vinculação da pessoa querer, por ancoragem, comprar o produto principal, que é o completo. Entrada, prato e bebida. Embalagem. Cobro ela, boto no preço, cobro separado como opcional. Não tem como você botar como opcional que ninguém vai selecionar pagar. Mas você tem como botar como obrigatório. Eu já vi que muitas casas, sim. O prato custa 30, você vai lá, clica, aí daqui a pouco tem lá opcional obrigatório, R$3 embalagem. Outras já botam direto que é 33 com embalagem, nem fala nada de embalagem. O que acontece? Embalagem dentro de complemento obrigatório diminui conversão. É aquela sensação que você tem de tipo assim, pô, tô comprando por uma coisa que não faz sentido. Aí, beleza, você sabe que você tem que pagar, mas você tem aquela versão de falar assim, putz, mas eu não vou comer a embalagem. Aí o que acontece? Só que aí eu vou te falar, beleza, tem essa tese. Aí eu vou defender a tese em qual sentido? Eu prefiro mostrar o que você tá cobrando? O que eu tô cobrando do que absorver o custo de ser conhecido como careiro. Ponto. Mas essa é uma verdade. Tem o outro lado. Eu absorvo o custo da embalagem e jogo no preço. Costumo fazer muito mais isso do que o outro cenário. Só que tudo é muito teste. Porque eu já tive cenários onde eu deixo a embalagem lá sendo cobrada naturalmente e vende, tem conversão porque o público se acostumou com isso. E eu tive cenários onde isso acontecia e ao remover esse tipo de processo, aumentou o faturamento. Então, no fim, teste, tem que entender. Com o posicionamento premium, tá? É muito mais comum a pessoa aceitar realmente pagar a embalagem. Porque ela sabe que tem que pagar por isso. Agora, formato de linha mais express, mais econômica, se você coloca uma embalagem, reduz a conversão. É melhor colocar embutida dentro do preço. É que nem aquele mesmo pessoal fala, tô pagando R$30 mais R$5 de frete. Cara feia, 35 frete grátis, sorrisão. É a mesma coisa, entendeu? Segue a mesma linha, de uma entrega grátis, de um cupom, de qualquer tipo de oferta que você quiser trazer. Do que você tem visto lá, junto com o pessoal do iFood, tem alguma novidade, alguma coisa, algum gancho que dê pra gente pegar, tirar algum proveito, ver se a gente consegue melhorar ou surfar uma onda de alguma promoção nova, algo nesse sentido? Cara, é o seguinte, o que o iFood tá fazendo muito agora? O iFood ele tá focando muito em promoções e também ele tá focando principalmente na parte agora da criação do banco dele. Não sei se você viu, o iFood agora criou um banco. E aí o que ele tá trazendo?
Nessa questão da fintech que eles criaram, eles estão obrigando você que tá tendo repasse, né, semanal, etc, a ter a conta do iFood. Então vai ser uma obrigação. Quem tiver com a conta do iFood vai ter alguns benefícios mais pra frente. Mas esses são benefícios até mais em linhas de taxa, tá? Linha de antecipações, linhas de, sei lá, até empréstimos. Então, para esse lado aqui, a tendência do iFood está mais para esse lado de tentar ser um banco do seu restaurante. Esse é um ponto que eu te trago, que dependendo de saber como utilizar isso, é possível, porque eles vão ter linhas de crédito para poderem fazer investimentos semelhantes a, sei lá, um BRB da vida, um banco ali que você consegue pegar um consignado sem funcionário público, entendeu? Então vão ter linhas que podem ser possíveis para quem quer lá o delivery. Agora no lado de cá, o iFood está em processo de crescimento de base. Então o iFood está crescendo base, o iFood está captando novos donos de restaurante, ele está fazendo programas de indicação. Se você colocar novas lojas no iFood, isso vai ter, querendo ou não, mais visibilidade, o dono de restaurante ele vai poder ganhar mais, enfim, são várias coisas que ele está trazendo por aqui. O cenário é, se você quiser ter mais conversão, se você quiser aumentar seu faturamento na sua loja, você vai ter que, nesse primeiro momento, no iFood, jogar o jogo dele nos próximos meses. Entrar nas listas que ele está trazendo para você, que necessariamente não é o que é mais eficaz se você não tiver um controle real de custo sempre acontecendo na tua operação. Então eu digo estruturar essa saída, estruturar a saída, ele é um ponto ou mesmo. Então não uma saída. É trabalhar com várias saídas ao mesmo tempo. Tipo, não tem um cenário, tipo, eu posso trabalhar criando uma loja dark, eu posso trabalhar novas ofertas no iFood, eu posso ajustar meu delivery próprio para poder ter mais vazão aqui no delivery próprio, porque chega um momento que você deve abrir o seu financeiro, você deve ver que, cara, às vezes eu vou gastar R$1.000, R$2.000 lá com promoções no iFood. Só que aquilo que eu gastei foi porque eu vendi. Eu não peguei aquele dinheiro na mão, sabe? É um processo que ele é complexo. Eu gastei porque eu vendi. Aí chega um momento que você vai gastar 3, 4, 5 mil para vender no faturamento no iFood. Às vezes, se você tem essa verba realmente disponível para investir no marketing, numa campanha, numa ação offline, numa ação online, tráfego, etc, que seja, torna-se mais efetivo porque você vai trabalhar o ecossistema como um todo, entendeu? Gente, só pra resumir aqui pra vocês, o Gabriel até me corrige se eu estiver errado, me relembra depois, mas o que ficou decidido aqui? A gente já fechou algumas operações, isso principalmente para facilitar a operação. A gente tinha muita frente e isso a gente não tinha tempo para gerir todas elas, isso dissipava a nossa energia e no final elas concorriam entre si, as nossas lojas. Então isso foi a primeira coisa que a gente decidiu. Segundo, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse faturamento, criação desses combos, mais em específico, alteração, porque agora a gente vai ter combos com entrada, prato principal e bebida, e prato principal e bebida, substituindo a sobremesa, porque com base naquilo que o Gabriel já tem de experiência, a sobremesa ela não tem tanta conversão quanto uma entrada ou quanto uma bebida. Por último ponto, a gente tentar pegar o máximo de listas possíveis dessas promoções novas que o iFood faz. Elas dão visibilidade pra caramba pro restaurante e isso vai nos ajudar de novo, ver se a gente consegue crescer esse faturamento. Então a gente fica atento, o Gabriel vai me ajudar a montar essas ofertas e pegar todas elas que possível e que a conta feche. Gente, espero que vocês tenham gostado da reunião. Isso aqui é uma ideia nossa de trazer vocês pra dentro daquilo que tá acontecendo de fato. Essa nossa discussão aqui, ela é provavelmente a dor de muitas pessoas e isso aqui é muito importante. É um ponto que eu falei no começo e friso novamente. São os pontos que você tem de contato para alinhar todos os feedbacks que você vai ter do restaurante, né, da sua operação. Então, saber o que tá acontecendo. Na reunião seguinte, você estabelecer um prazo, o que já aconteceu, o que não aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo. Então, essas reuniões são muito importantes para isso. Para você ter essas ideias, discutir elas, testar e depois na próxima, na seguinte, ver o resultado delas. E aí assim a gente vai num ciclo vicioso de tem ideia, testa, valida, volta, testa, valida e assim por diante. Isso aqui vale ouro. Primeiro porque o Gabriel é um especialista nessa área, não à toa a gente tá com ele aqui já há muito tempo nessa parceria. Então assim, isso vai com certeza ajudar muito vocês. Quem estiver aqui assistindo, estiver acompanhando, então eu agradeço, Gabriel, por ter aceitado participar dessa gravação, dessa reunião ativa com vocês aqui. E comentem aqui depois o que vocês estão achando, se vocês querem depois algo mais específico somente com o Gabriel, em conjunto, um tema mais direcionado. Esse também agradecer a você, principalmente você, né, tá me chamando aqui para poder estar trocando essa ideia. Foi um alinhamento, na verdade, né? Já ia acontecer, né? Não foi algo planejado, isso aqui não foi roteirizado, não tem papel aqui para dizer o que a gente ia falar. É realmente a realidade da operação dele, assim como a realidade de várias operações que a gente toca por aqui, agradecer esse espaço, né? Se você não conhece meu trabalho, acompanha lá o Mago do iFood no Instagram, né? A gente traz muita novidade, muita coisa importante do mundo de delivery para restaurantes também sobre o iFood. Afinal, eu sou um especialista, faço parte do time do Conexão e tô ali também para poder somar como um canal de ajuda a você, dono de restaurante, que quer crescer, aumentar seu faturamento e saber um pouco mais sobre esse mundo do iFood. Vocês estão vendo, né, que o cara já tá mais acostumado que eu a falar com as câmeras. Mas se você gostou, gente, curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Vambora!